Shalom, shalom família, nosso 18º vídeo. Desde já eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, ativar o sino de notificações para que você receba os próximos vídeos. Siga nosso perfil no Instagram, siga o Ministério Zoivix aí, deixe seu comentário e o principal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e possam continuar crescendo na graça e no conhecimento e chegando a altos níveis de maturidade e edificação pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Quero iniciar fazendo algumas perguntas. Quais têm sido as suas prioridades? O que você faz, a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual é a última coisa que você faz no dia quando você se prepara para dormir? Você já ousou, de manhã cedo, somente declarar com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento: Bom dia, Espírito Santo? Quando você come, você lembra de dar graças a Deus? Quando você termina de comer, você lembra de dar graças a Deus? Quando você recebe uma bênção, você lembra de agradecer ao Senhor? Quando algo ruim te acontece, você lembra de que o Senhor pode, é o único que consegue te tirar dessa situação? Ou ele tem capacidade de dar força e resposta e direção? Você tem lembrado do Senhor durante seu dia a dia? Você tem priorizado as coisas do reino do Senhor? O texto de hoje se encontra em Romanos 11, versículo 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Nós falamos aqui nos primeiros vídeos sobre as festas bíblicas, sobre o calendário bíblico. E nós vivemos, o Senhor determinou ciclos, marcos, para que memoriais pudessem ser levantados e as nossas vidas fossem marcadas por acontecimentos, por atitudes, por momentos, por bênçãos, ativações, enfim, da parte do Senhor, para que principalmente possamos ser ativados, possamos ser guardados, protegidos, tudo que tem o nosso nome, tudo que tem parte conosco, nossa produção, nossos negócios, nossa casa, família, saúde, ministério, finanças. O Senhor determinou ciclos específicos, com atitudes específicas, para que os tempos sejam alinhados e nós não sejamos dispersos, nós não estejamos de fora ou nós não fiquemos para trás, mas antes possamos contar os nossos dias, alcançando o coração sábio e experimentando as boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus para as nossas vidas. E na ocasião nós falamos do calendário de Deus e esses ciclos que existem, existe o ciclo anual, por exemplo, o ano novo bíblico, Deus determinou o primeiro dia de Abib, que é o ano novo bíblico, existe o primeiro dia de Tisrei, que é o ano novo civil lá em Israel, mas o primeiro dia do ano bíblico se inicia um novo ciclo. Tem muitos aí, que eu já falei aqui em vídeos anteriores, que comemoram o primeiro dia do ano do calendário gregoriano, que é o 1º de janeiro. Já falei que esse dia foi consagrado ao deus Janus. Todo o mês tem esse nome, a identidade desse mês é janeiro por causa do deus Janus. Então a celebração que é feita no dia 1º de janeiro, na virada de 31 para 1º de janeiro, é a mudança de ciclo que é consagrada a esse deus, que é o deus da mudança de ciclo. Mas nós só temos um deus, que é Adonai, nosso Deus, Deus Altíssimo, Senhor, Pai, nosso Criador, soberano, Deus eterno. E ele determinou em sua palavra, com palavras de vida eterna, que nós precisamos lembrar do primeiro dia do ano, que é também considerado Rosh Hashanah em hebraico, que é a cabeça do mês, cabeça do ano, desculpa, cabeça do ano. Então, nesse dia inicia um novo ciclo. Nós priorizamos esse dia, não o 1º de janeiro. Nós priorizamos o dia 1º de Abib, o 1º de Nissan. E nós fazemos uma grande festa de celebração ao Senhor, porque o Senhor determinou essa data para que pudéssemos transicionar de um ciclo para outro. E ali nós colocamos como raiz santa. Nós colocamos ali como nossa primícia, como nosso início, nosso começo. E conforme nós lemos, se a primeira parte for santa, se a primeira parte é boa, todo o restante é bom, todo o restante é santo, é santificado. Existem os ciclos estacionais, que é primavera, verão, outono e inverno. Deus também classificou ali 4 estações, né? E cada uma delas tem o seu início, tem seu fim, tem seus 3 meses, com seus princípios, com suas bênçãos, com seus posicionamentos, com suas identidades, a qual nós nos alinhamos como árvore, né? Plantada junto a ribeiro, dando seu fruto no tempo certo e as folhas não murcham, vivendo como árvore o período de estação, que são ciclos estacionais. Existem os ciclos mensais, que são justamente esses meses que nós consideramos o Rosh Chodesh, que é o cabeça de mês. Então, todo mês bíblico ele tem um início, o mês bíblico ele geralmente tem 29 dias, o ciclo é lunar, se inicia às 18 horas do dia, 17 pouco mais ou menos. Então, nesse tempo, se inicia um primeiro dia do mês. O Senhor classificou como festa de lua nova, né, na Bíblia. E nós fazemos sempre um culto nesse dia para adorar o Senhor e oferecer ali as nossas primícias, nossa primeira parte de tudo. Existe os ciclos de semana, que se finda no Shabá, no sábado, né? Domingo é o primeiro dia da semana, e vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e depois vem um Shabá, é onde nós também lembramos o nosso Criador, nós lembramos de adorá-lo, nós lembramos que é Ele que cuida de nós, enfim. E ali nós temos um momento em família, de comunhão, e nós fazemos isso em memória do Senhor, para que possamos também fazer essa transição de ciclos de semana. Também nós temos os ciclos diário, e que é dividido de 6 em 6 horas. E também está separado ali entre os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, as bênçãos das estações. Então a gente vive um ano em um dia em um ano. Lembra lá que os espias foram 40 dias, eles ficaram lá vigiando a terra de Canaã, e quando voltaram, por não terem fé suficiente para entrarem e viver o cumprimento da promessa de Deus, eles tiveram que, o tempo deles foi retardado, a cada um dia se deu um ano a mais no deserto. Então o tempo se atrasou porque eles não confiaram nas promessas do Senhor. Então eles viveram um ano a cada
um dia que ficaram lá na terra de Canaã. E as festas bíblicas marcam tempos também de primícias, como nós já falamos. A festa de Páscoa tem a ver com as primeiras colheitas da cevada, a festa de Pentecostes, as primeiras colheitas do trigo, a festa de tabernáculos, a primeira colheita ali de uva, da tâmara, da romã, da azeitona, de alguns grãos também. Então, nesses dias onde começa o período de colheita, né, isso nos lembra também a serôdia, a temporão, o tempo de chuva, de bênçãos que o Senhor prepara o solo e prepara para a colheita. Então o Senhor determinou esses dias como festas onde nós priorizamos o Senhor nesse dia e oferecemos a nossa primeira parte das nossas colheitas. Tudo isso é profético que o Senhor determinou para que todo o restante seja santificado, para que todo o restante seja bom. Talvez você não creia, talvez você não defenda, talvez você não queira viver nada disso, mas isso é um fato, são princípios que estão na palavra do Senhor. E nesse período de autoavaliação, de crescimento, a qual nós estamos e queremos e continuaremos caminhando, nós precisamos nos atentar para esses princípios que o Senhor determinou para o nosso bem. Nós precisamos desses princípios. Então, infelizmente, você vai acabar defendendo o ano novo, do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Você achará melhor estar lá celebrando o Natal no dia 25 de dezembro. Você achará melhor estar comemorando a Páscoa em uma outra data, conforme o calendário gregoriano. Você estará comemorando lá o Dia das Mães num dia específico do ano inteiro, o Dia dos Pais num dia específico do ano inteiro. Você tem toda a liberdade para isso. Mas eu estou te falando de princípios que o Senhor estabeleceu para que possamos priorizá-lo e assim santificar e tornar bom todos os demais dias, todos os demais tempos desses ciclos que o Senhor determinou para nós. E nós acabamos de passar agora pelo Rosh Kodesh, que é o início do mês de Iyar, um mês bíblico de Iyar. E ali nós celebramos um culto ao Senhor e nós oferecemos ali a nossa primeira parte. Então, nosso primeiro louvor é oferecido ali nesse dia. Nossa primeira adoração, nossa primeira oração nós oferecemos nesse dia. Nossa primeira atitude, nós precisamos chegar lá com um coração alegre, um coração amável, cheio de paz, cheio de amor, porque nós estamos consagrando esses sentimentos, nós estamos consagrando essas atitudes, nós estamos consagrando a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão ao Senhor, para que todos os demais dias sejam como o primeiro. E isso ecoa da eternidade. Lembra que nós falamos aqui das frequências que emanam, você lança e você atrai? Então nós levantamos um altar perante o Senhor, também com as nossas finanças. Nós temos o hábito de separar 30 avos. Você pega tudo que você recebe no mês e você pega, na verdade não é 30 avos, na verdade é 29, né, que é a quantidade de dias do calendário bíblico. Então, de uma primícia a outra, tudo que você recebeu, financeiramente falando, você tira um dia, é como se fosse a primeira parte. Então, de tudo que eu ganho em um mês, eu divido por 29 e vou lá e tiro um dia, como se eu estivesse dando o meu primeiro dia ao Senhor. E essa oferta eu apresento na mão, no meu sacerdote, a pessoa que me cobra espiritualmente, falando, meu pai espiritual, meu líder espiritual. Porque a palavra determina que ele precisa se alimentar dessa semente. Essa semente precisa ser consumida para que ela também possa gerar consequências, respostas, resultados sobre a minha vida. E quando nós oferecemos esse pacote de adoração, oração, atitudes, finanças, apresentamos diante do Senhor, ele se torna um marco, ele se torna um memorial. Um altar ali é erigido ali diante do Senhor. E esse altar é do primeiro dia. E ele vai determinar a força, a consequência, as energias, as frequências dos demais dias, porque nós consagramos ao Senhor o nosso mês, oferecendo a nossa primícia, a nossa primeira parte. Essa é uma das maiores atitudes de priorizar o Senhor, priorizar o teu reino. Nós paramos tudo, primeiro dia do mês eu preciso oferecer ao Senhor minha primeira parte. Lembra da oferta de Abel? Abel, ele ofereceu sua primeira parte. Caim esperou passar um tempo para depois oferecer ao Senhor. Deus não se agradou do que Caim ofereceu. E Deus ainda foi justo com ele, o alertou, falou, cuidado, porque o pecado já está à porta. E ele acabou não se atentando para isso, encheu seu coração, lembra? Das palavras que veio do inimigo ali, talvez impregnou ele com ciúme, com ira, com rejeição, e aí ele começou a nutrir isso, e acabou cometendo aquilo com o irmão dele. Muitos sabem a história, depois vai lá em Gênesis capítulo 3, se não me engano, e você vai ler, você vai entender melhor o que aconteceu lá. Mas eu estou aqui só lembrando da oferta de Abel, que ele recebeu e ofereceu a melhor parte, ou seja, a primeira parte. Qual é a melhor parte? Você costuma participar de aniversários, né? Aí a pessoa corta o pedaço do bolo e fala assim, o primeiro pedaço é para quem? Aí fica aquela expectativa. Tem pessoas que são tão... como é que é? Fugiu a palavra agora. Tem pessoas que são tão feridas, né, emocionalmente, que elas ficam chateadas quando uma criança oferece um pedaço de bolo para uma outra pessoa e não para ela. Às vezes uma mãe, um pai, ou, enfim, um avô, uma melhor amiga. Às vezes fica lá esperando a expectativa que vai receber o primeiro pedaço e não recebe. Por quê? Porque ela sente o peso de honra que há naquilo. Ela sente o peso que há no sentimento, na confiança, no amor, no respeito, na prioridade. E aí ela acaba se magoando. Imagina Deus. Deus te dá tudo, te abençoa durante um mês. Aí, quando é o momento para você lembrar, você priorizá-lo, você consagrar tudo a Ele. Não que Ele precise disso, porque Ele te ama. Mas você que precisa disso, nós que precisamos disso. Mas na hora de priorizá-lo, nós acabamos priorizando o outro. É a mesma coisa uma pessoa te abençoar e você vai lá e honra outra pessoa. Você agradece ao universo, você agradece a natureza, mas não agradece a Deus. Você acha que as coisas são coincidências, as coisas caem do céu, e que Deus não é capaz de te abençoar dessa forma? Deus não é capaz de cuidar de você? Ou você acha que isso é obrigação dele, que você é o Deus dele e ele que tem que cuidar de você e você não precisa agradecer porque ele não faz mais que a sua obrigação? Não, nós precisamos lembrar do nosso Senhor, ter temor, agradecer, ser grato ao Senhor
adorá-lo, honrá-lo, priorizá-lo. Por isso que nós fazemos isso nesse dia e nesses ciclos que o Senhor determinou. Então, nós precisamos lembrar que a palavra fala, não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes que o dia se finde, lembre do seu Criador, lembre do Deus que é amor. E não deixe você repousar na ira. Vá, resolva a sua situação, priorize a paz, o amor, a palavra, a verdade de Deus, o relacionamento que você tem com Ele. A palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer quando você prioriza e lembra que o Senhor cuida de você até mesmo quando você está dormindo. Em paz me deito e descanso e durmo, porque o Senhor cuida de mim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é oportunidade de mudança de ciclo, de você priorizá-lo. Só de lembrar de manhã cedo, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Bom dia, Senhor, muito obrigado. Porque eu já acordo debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça, por isso eu te agradeço. Esse amor me constrange de tal maneira que não tem outra coisa a se fazer a não ser amá-lo. E honrar isso, priorizar esse amor, essas verdades na minha vida para que eu me sinta em paz e que eu venha viver uma vida mais justa, mais correta, mais respeitosa, mais honrosa, e eu deixe de ser um opróbrio para qualquer pessoa nessa terra e me torno uma pessoa virtuosa diante do Senhor. Então, o que adianta pessoas irem no culto, receber uma mensagem no culto de domingo e a semana continua a mesma coisa? O que adianta fazer uma contagem do homem, dia após dia, estar ali recebendo mensagem? O que adianta levantar altares de adoração, altares de palavra, como nós falamos aqui da oração em línguas, da fé crescente, da fé realizante, de você gerar, mudar o seu modo de pensar, você levantar altares de adoração, você ir para o secreto, gerar as coisas no secreto? Do que adianta tudo isso se eu não ponho em prática? Se eu não priorizo essas coisas na minha vida, dia após dia, diariamente? Tá certo, tem hora que você acorda corrido, acordou atrasado e se torna corrido. Às vezes, abrir o celular, que é uma das primeiras coisas que todo mundo faz, e já vai para o WhatsApp. Por que você não vai antes? Ele é pelo menos um versículo. Não, eu vou priorizar a palavra do Senhor. Porque é ela que diz que eu verdadeiramente eu sou. Ela que diz verdadeiramente o que eu posso fazer. Tem pessoas que vão lá no jornal e procuram horóscopo. Ainda tem pessoas que ainda procuram isso. Sendo que é o Senhor que nos criou, que nos conhece, sabe bem o que podemos fazer, o que devemos ser. Então, o desafio mesmo desse vídeo o exercício, né? É dar bom dia, pelo menos, todos os dias ao Espírito Santo do Senhor. Lembrar dele e priorizá-lo. E pôr em prática tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor diariamente. Esse é o exercício para que você cumpra essa semana, para que você cumpra para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav votav, mitzvah ha'al sefirah ha'omer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenastes quanto à contagem do homem. Pai, hoje fazemos menção do nosso 18º dia da contagem do homem. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos, ó Deus, sejam alinhados, ó Deus, aos ciclos que estão no centro da tua vontade. Que haja um alinhamento em nome de Jesus. Tudo que estava atrasado ou tudo que estava acelerado, seja alinhado ao tempo do Senhor. Eu ministro o óleo do Senhor, Deus, sobre as engrenagens espirituais, os relógios espirituais da vida dos teus filhos. Que eles possam fluir de ciclo a ciclo, sabendo que é o Senhor que cuida, é o Senhor que guia, é o Senhor que zela, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que alimenta, é o Senhor que dá força, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, teus filhos tenham força para pôr em prática aquilo que têm recebido e possam priorizar o Senhor e apresentar diante do Senhor a sua melhor parte, a sua melhor versão dia após dia, para que em nome de Jesus continue crescendo na graça e no conhecimento, em nível de maturidade e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Shalom, shalom e até mais.